E vamos começar. Então, está aqui blocos econômicos. Importante, pessoal, nós, para falarmos sobre blocos econômicos, a gente entendeu o contexto. Esse contexto a gente já discutiu, certo? Mas nós vamos só relembrar aí para a galera que chegou depois ou que não assistiu as outras aulas. Então, qual é o contexto? O contexto é fim da, fim da Guerra Fria, certo? Então, não tem acabou a Guerra Fria, acabou a União Soviética, os Estados Unidos venceu a Guerra Fria, pá, show, pronto. Além disso, Revolução Industrial, advento da máquina a vapor, advento da eletricidade, dos computadores. Então, essas novas técnicas que você estuda lá na Revolução Industrial, que você viu o ano passado no segundo ano, quando a primeira, segunda e terceira Revolução Industrial, lembra? A primeira, a principal técnica foi a máquina a vapor. Ela vai revolucionar drasticamente o sistema de transporte, né? Então, ela vai permitir o barco a vapor, permitir a ferrovia. E o que isso tem a ver com o assunto? Já chego lá. Na segunda Revolução Industrial, a principal técnica é a eletricidade. Novamente, o que isso tem a ver com o assunto? Já chego lá também. E na terceira, a principal técnica desenvolvida é o computador. Bom, o que essas três técnicas têm a ver com o assunto? A máquina a vapor e, consequentemente, o barco a vapor. Aliás, a máquina a vapor e, consequentemente, o barco a vapor e a ferrovia, elas vão fazer com que o sistema de transporte seja revolucionário. Então, por mar não há mais a dependência do vento, nem da força humana para remar, e por terra não há mais a dependência do cavalo ou do jeguinho para andar, ou da aviação canela. Então, os deslocamentos vão ser muito mais rápidos. Esses deslocamentos que vão ocorrer mais rápido, né, vão possibilitar maior troca de mercadorias, maior comunicação, maior fluxo de pessoas, né? E por aí vai. Então esse é um ponto. Na segunda revolução industrial entra a eletricidade. A eletricidade ela vai ser um fator determinante para desenvolver o sistema de transporte através do automóvel, através do avião, e vai acelerar ainda mais esse deslocamento entre as pessoas e vai possibilitar na terceira revolução industrial o advento do computador. O computador ele vai revolucionar as comunicações. Juntamente com o telefone desenvolvido na segunda revolução industrial também, o que acontece? A comunicação entre as pessoas vai ser muito mais rápida. E junto com o computador, na terceira revolução industrial vem a internet. Logo, estamos eu e você aqui conversando, discutindo um assunto para estudando para o Enem sobre blocos econômicos, certo? Então, o que acontece? O meio de transporte será revolucionado e o transporte entre os lugares vai ser muito mais rápido, e a comunicação entre as pessoas será revolucionada e as pessoas vão se comunicar em tempo real. Ponto. Isso vai possibilitar maior integração entre as pessoas, maior integração da economia, maior integração política, maior integração cultural, maior integração econômica. Essa maior integração nós chamamos de globalização. Ou, na sociologia, Manuel Castells vai chamar de sociedade em rede. Certo? Sim. Ok? Então, essa sociedade em rede, ela vai fazer com que as pessoas, ok, estejam muito mais integradas para o bem ou para o mal. Então, integradas para o bem, um exemplo agora é esse. Nós estamos tendo aula online, ainda que apenas 15 pessoas tenham interesse em participar dessa aula. Integração para o mal, a pandemia do coronavírus. Ela nunca uma doença se espalhou tão rápido pelo planeta, né? Então, temos aí as consequências da globalização. Então, junta a globalização com o final da Guerra Fria, e o que nós temos então? Os Estados Unidos como potência hegemônica, ou seja, como potência militar e econômica,
e o restante do planeta tentando competir com ele, tanto militarmente quanto economicamente. Militarmente é mais embaçado, envolve conflitos, isso é um outro assunto, a gente discute posteriormente. Já na questão econômica, que é o nosso assunto agora, as outras nações desenvolvidas, em um primeiro momento, chegaram à conclusão que para concorrer com os Estados Unidos fazia-se necessário o quê? Fazia necessário se unir. Uma Alemanha sozinha não consegue, a França também não, a Holanda, a Bélgica, o Luxemburgo, o Reino Unido, a Itália, Portugal, Espanha. Então eles vão fazer o quê? Vão fundar um bloco econômico chamado União Europeia. Falamos disso na aula passada. Outros países do mundo vão mais ou menos no mesmo diálogo para tentar competir com essa superpotência que é os Estados Unidos. Então vai surgir o Mercosul na América do Sul, vai surgir o SADC na África, vai surgir o SEI com os antigos países membros da União Soviética, vai surgir a APEC, vai surgir a ALAD, vai surgir e até mesmo os Estados Unidos vai fundar o seu bloco econômico na África, junto com o Canadá e México, que hoje ele foi reestruturado, foi remodelado e chama USMCA, né? Na verdade, trocou o nome e algumas características peculiares que a gente vai discutir ao longo da aula, ok? Então, esta é a introdução, né, que nós discutimos há pouco. Então, nós estamos aqui uma participação bastante legal do pessoal. E vamos lá. Então, pessoal, quem quiser essa apresentação, me mande um e-mail para professorfabianomachado@gmail.com e eu te envio a apresentação, tá? Então você vai lá, manda o e-mail, fala no assunto, fala, manda a apresentação. Não, que apresentação? Dos blocos econômicos. Pronto, aí eu anexo e mando para você, a gente evita é, erro de digitação de e-mail, né? Mas, afinal, pode acontecer. Mas vamos lá, então. Antes da gente falar, meus queridos, a gente precisa falar sobre isso aqui. Zona de quais são as características de um bloco econômico? Um bloco econômico ele tem níveis de complexidade. Começa na zona de preferência tarifária eh, e, opa, voltar aqui. Começa na zona de preferência tarifária e vai até a União Econômica e Monetária. Então, zona de preferência tarifária. Esse primeiro processo de integração econômica consiste em apenas garantir níveis tarifários preferenciais para os conjuntos de países que pertencem a esse tipo de mercado. O que é isso? Os países dentro do bloco eles vão discutir primeiro, num primeiro momento, uma zona de preferência tarifária. O que eles vão poder, como que vai discutir, como em que nível vai se dar a questão das tarifas econômicas. Então, o nível mais simples que tem é o exemplo da SADC na África, de boa. Segundo, zona de livre comércio. Os países parceiros reduzem ou eliminam as barreiras alfandegárias, tarifárias e não tarifárias, que incidem sobre a troca de mercadorias de membros dentro do bloco. Então, dentro do bloco, o, os países não vão além de ter as características da zona de preferência tarifária, eles não vão cobrar taxas. Aliás, as taxas que eles vão cobrar entre eles vai ser a mesma ou serão eliminadas entre os países membros, ok? Aí entra a união aduaneira. Os Estados-membros, além de abrir mercados internos, regulamentam o seu comércio de bens e nações externas, já funcionando como um bloco econômico em formação. Então, adquire as características anteriores e aprofunda. Vai aprofundar em quê? Numa tarifa externa comum. Então, a tarifa que a Espanha vai cobrar dos Estados Unidos, que é um país que não pertence à União Europeia, os Estados Unidos, vai ser a mesma que a Alemanha vai cobrar, que a França vai cobrar, que Portugal, que a Itália, etc. Ou seja, os países membros da União Europeia. Entende? Nessa, nessa fase se inicia a formação de comissões parlamentares conjuntas, aproximando o poder executivo dos Estados nacionais e seus respectivos legislativos, certo? O NAFTA, por exemplo, que eu falei para vocês, atualmente o USMCA, ele é uma zona de livre comércio. A União Europeia é o último.
O Mercosul. O Mercosul, ele é uma zona, cara. Ele é uma mistura de união aduaneira com mercado comum. Então ele tem um pouquinho dos dois. Então ele tem um pouquinho de união aduaneira, certo? E tem um pouquinho de mercado comum. Então é uma zona, ele está na transição. Dependendo do problema, ele está até na zona de livre comércio. Então é uma bagunça o Mercosul. Por quê? A ideia aqui, por exemplo, é reduzir ou eliminar as barreiras alfandegárias na zona de livre comércio. O Mercosul, cara, vira e mexe tem guerra comercial tarifária entre o Brasil e a Argentina. Então, até nisso é esculhambado. Mas, por outro lado, tem características do mercado comum, como, por exemplo, a livre circulação de pessoas. Países membros do Mercosul as pessoas podem circular livremente. Quem são os países membros do Mercosul? 4 com poder de voto: Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina. Membros associados: Bolívia, Chile, Equador, Venezuela. Certo? Ou seja, não tem poder de voto, mas são as mesmas características. Em resumo, meu querido, você, você mesmo que está assistindo essa aula agora, você pode ir para qualquer um desses países que eu mencionei apenas com seu RG. Quer dizer, se você tiver mais de 21 anos e não possuir antecedentes criminais. Aí pode. Precisa da autorização papai e mamãe? Se tiver mais de 21 anos ou mais? Não. Então, só com o meu RG eu posso entrar no Uruguai? Que nem eu fiz em 2009, a única vez que o tio Fá saiu do Brasil? Sim. Fui participar de um congresso lá, só com RG. Eu posso ir na Argentina dar um rolê? Sim. Vão me encher o saco? Não. Por quê? Faz parte do Mercosul. Ah, no Paraguai também, se eu quiser ir lá comprar umas coisas na legalidade, é claro, eu posso? Posso. Aí vem a grande pergunta: por que o Ronaldinho Gaúcho resolveu falsificar um passaporte do Paraguai? Tá preso até hoje. Não sei quando é que você vai ver esse vídeo, né? No dia que eu tô gravando. Mas no momento da gravação desse vídeo, no dia 14 de maio, ele ainda estava preso. É, pelo menos eu acho que está preso. Então, no momento da gravação desse vídeo, esse menino estava preso. Aí eu te pergunto, pra que os. Desculpa a expressão, gente, mas pra que o Zé Ruela me falsifica um passaporte do Paraguai se basta o RG para entrar lá dentro? E outra, com aquele rostinho bonito que ele tem, você acha que ninguém ia perceber que o passaporte era falso? Que ele era paraguaio. Eu sou paraguaio. Ah, tá. O cara é um gênio no futebol, mas mata a aula de geografia dando essas coisas. Né? Então, meu querido, exatamente, né? Faltou na aula, Ronaldinho Gaúcho. Então, o que acontece? Não há necessidade de entrar em países membros do Mercosul fazendo uso de passaporte, gente. Não há necessidade, tá? Ah, mas eu quero usar meu passaporte. Ele tá novinho, nunca usei. Use, certo? A internet está mais ou menos aqui, mas vamos seguir tentando. É, Então, livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais. Mercosul tem tudo isso? Tem. Se você ignorar a guerra tarifária entre Brasil e Argentina, tem. Então, o Brasil, a Argentina, os demais países membros do Mercosul precisam superar essas questões aí para se tornar de vez um mercado comum. União econômica e monetária, o que é isso? É o último estágio da integração. Além de todas as características existentes antes, da zona de preferência tarifária, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, além de todo esse pagode, tem também o quê? Uma moeda comum e um fórum político. Né? Só existe um bloco econômico nessa condição, a União Europeia. Ponto. Os demais estão tentando. O Brasil, membro do Mercosul, já pensou chegar nesse nível de ter uma união monetária? Sim. Por que não chega nesse nível? Bom, não está resolvendo nem problema tarifário, que está resolver problema de moeda, né? Mas qual é o problema da união monetária? Você precisa que todos os países membros tenham uma condição econômica e social semelhante para criar uma moeda única. Se você tem uma disparidade muito grande, porque a Argentina e o Brasil estão nitidamente num patamar superior ao do Uruguai e Paraguai, isso porque a gente não está nem comparando com a Bolívia, então
vai dar problema à União Monetária. Então, isso não vai ser algo pertinente. Então, quais as vantagens e desvantagens dos blocos econômicos? Vantagem: menor custo de produção, né? Consequência: maior produção para atender o mercado consumidor. Então, as empresas vão produzir mais para atender um mercado consumidor muito maior do que somente o seu mercado interno. Por outro lado, qualquer empresa que queira participar do bloco comercial terá de fazer concessões. Outra vantagem: com a disseminação de tecnologia entre os países membros, maior eficiência na produção e comercialização e administração, certo? Então, maior eficiência no comércio. A desvantagem é a perda da soberania. Já como assim perda da soberania? Porque o país membro terá que se adequar às características, aos aspectos do bloco. Outra vantagem: vantagem competitiva por conta da eliminação de tarifas. Então, o preço reduz, né, das mercadorias. As pessoas vão comprar mais, já que não estão pagando menos impostos. Por outro lado, enfraquecimento do multinacionalismo perante o regionalismo criado por blocos comerciais. Então, os países vão ficar mais fechados aos seus blocos e em menos relações comerciais mundiais. Outra vantagem: aumento do consumo que permite maior rapidez no ciclo de produção, que é um pouquinho semelhante à primeira, né? Por outro lado, a polarização geopolítica do mundo. Nessa luta, as pequenas nações e os países vai ser uma luta desigual. E aqui, pessoal, nós temos os principais blocos econômicos do mundo. São todos? Não. Colocamos aí apenas os principais. Então, a gente vai observar que, por exemplo, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, atualmente substituído pelo USMCA, a União Europeia, lembrando que o Reino Unido saiu da União Europeia, então o termozinho aqui, ó, do Reino Unido, não faz mais parte, tá? Eu tenho que atualizar essa apresentação. Então, ó, Reino Unido, tchau. Por quê? Por causa do Brexit, né? Então ele saiu da, da União Europeia. Um assunto que a gente discutiu na aula anterior. Pacto de Visegrad serve para quê? Nada. É algo muito semelhante ao mercado comum dos países do leste e sul da África, o SADC, em inglês. Também, se somar os dois, não dá um. Comunidade dos Estados Independentes é como se fosse um bloco econômico da maioria das repúblicas da extinta União Soviética sobre o claro domínio da Rússia. Ok? A APEC, Associação de Cooperação Econômica da Ásia Pacífica, essa aqui é muito grande, ela em número de países é o bloco econômico que mais tem países membros, certo? Inclui basicamente os países que são banhados pelo Oceano Pacífico, né? Praticamente todos da Oceania, quase todos da Ásia e boa parte dos países da América. Um país pode pertencer a mais de um bloco econômico? Sim. Como? Ué, sem problema, é só participar. Você pode torcer por Vasco e por, sei lá, Corinthians ao mesmo tempo, né? Depende, gosto é gosto. Então, Pacto Andino. Pacto Andino são dos países, da maioria dos países são ao longo da Cordilheira dos Andes, muito parecido com o Pacto de Visegrad, se somar não dá um. E o Mercado Comum do Sul, Mercosul, né? Onde o Brasil faz parte. Então, para finalizar, nós temos algumas atualizações aí interessantes, né? Então, nós temos aqui, ó, o Mercado Comum do Sul. Se você quiser saber mais sobre o Mercosul, essa aqui é a página oficial do Mercosul no governo brasileiro, tá? Então, lá você vai ter características, quando é que ele foi criado, por exemplo, o Tratado de Assunção em 1991, onde quais foram os países membros inicialmente, detalhezinhos, se você quiser se aprofundar, então você vai achar tudo aqui. E o NAFTA 2.0, que é o USMCA, que foi assinado em 2018, né? Tem aqui no Brasil Escola, e você tem aqui o site oficial do USMCA, né? Que está nos Estados Unidos. Vou tentar abrir aqui, ver se vocês vão conseguir assistir. Vão conseguir ver? Eu coloquei o link na apresentação, vamos ver se vai. Pronto, está abrindo. Aí, ó. Então esse aqui é o site oficial. Não entendo nada de português. Você vai fazer o Enem, meu filho, e optou pelo inglês, é uma oportunidade bacana aí de você
aprimorar o seu inglês, né? Então, criado o mais balanceado e recíproco acordo de livre comércio da América do Norte, aqui, né? Está escrito na mensagem, né? E tem aqui, ó, mensagem, fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o NAFTA para o século XXI, acordo de comércio para o NAFTA, representante aqui do Canadá e do México, né, na assinatura do acordo. Então, propriedade intelectual, tratado de comércio, tratado digital, etc, etc, meio ambiente, né? Ah, mas eu não vou prestar o vestibular, o Enem para espanhol. Então, bacana. Então, tu usa aqui a ferramentazinha do tradutor, né? Ele vai traduzir para você. Vai ficar uma tradução meia boca, mas vai sair, né? Então, aqui a propriedade intelectual, comércio digital, de minimis, viu? Que algumas coisas não saem direito. De minimis quer dizer os detalhes e tal. Serviços financeiros, meio ambiente, aquilo que a gente estava falando, fortalecendo o comércio norte-americano da agricultura, papapá. Então você tem aqui aprofundamento, foi daqui que eu tirei algumas informações sobre o USMCA. Isso aqui é uma dica que eu dou para você quando você for estudar. Busque sempre as informações mais confiáveis, busque sempre as informações mais pertinentes sobre o assunto, né? E cuidado com o blog do Zequinha da padaria. Nada contra ele, mas a produção de conhecimento nem sempre é satisfatória. Joinha? Opa, caiu alguma coisa aqui em casa. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando essa aula. Eu vou abrir para discussão aqui. Quem quiser discutir assuntos, vou parar a gravação.